Gente, sabe o que é meu sonho de psicólogo? Meu sonho é que a gente consiga desconstruir de uma maneira mais massiva essa ideia que tem sido bancada há tanto tempo na internet, de que a autoestima é uma coisa que vem de dentro, de que a gente é que constrói, de que a gente é que cultiva. Cara, isso é tão raso e faz as pessoas pensarem que, né, que a autoestima é sempre um problema delas, muito individual, e que elas é que tem que resolver, elas é que tem que dar conta sozinha, o que é completamente contrário à ideia de realmente resolver esses problemas com a autoestima, porque a autoestima é algo que a gente desenvolve no meio, né? Claro que eu posso ter uma percepção distorcida sobre mim, apesar de eu ter um meio favorável, né? A gente vai tratar isso em terapia, mas Uma pessoa que nasceu, foi criada num ambiente violento, em que constantemente era invalidada, qual é a probabilidade dessa pessoa conseguir construir sobre si uma autoestima decente? Uma criança que de repente sofria bullying todos os dias na escola, qual é a possibilidade dela conseguir entender o seu valor em situações de interação social? Um trabalhador que constantemente é humilhado pelo patrão todo dia no trabalho, qual é a probabilidade dele se perceber de fato um bom trabalhador que está fazendo ali direito as coisas que são tarefas suas? Quando os linguistas dizem que a palavra marca o corpo, quando os linguistas dizem que nós somos sujeitos da linguagem, o que eles estão falando não é que a linguagem está aí para ser instrumentalizada na hora da gente conversar, escrever um texto, fazer um vídeo, tipo esse que eu estou fazendo. O que eles estão dizendo é que a linguagem nos atravessa. Dessa maneira, se dentro da sua casa você sempre foi a criança que foi tida como preguiçosa, muito provavelmente ao longo da sua vida você vai se relacionar com essas palavras que são negativas sobre si próprio. Não porque tem uma tendência, tal, mas porque você está sendo constituído por elas, marcado em carne por elas. Não se trata meramente de uma crença de ser preguiçoso, até mesmo porque simplesmente chamarem você de preguiçoso não faz com que você se considere como tal, mas sim faz parte do entendimento de como funciona uma interação social que é familiar, que é íntima, que muito provavelmente pode descambar numa desconfiança sobre as próprias relações íntimas, ou numa permissividade a esse tipo de violência específica, porque quando você vira um rótulo, você deixa de ser gente. Um atributo essencial do sujeito, da pessoa, do sujeito nós aqui, pessoas, seres humanos, é a imprevisibilidade. Isso é um atributo essencial e que talvez no dia a dia a gente lute para que isso deixe de existir no outro, tentando ter algum controle da vida, tentando racionalizar as coisas, mas isso não deixa de ser um atributo fortíssimo, a imprevisibilidade. Se o tempo inteiro você era o preguiçoso, o tempo inteiro você era o folgado dentro de casa, por exemplo, estou usando aqui um exemplo ilustrativo, mas que dá para extrapolar para diversos outros espaços sociais, né? Se o tempo inteiro você era isso, há uma previsibilidade colocada sobre você. Essa previsibilidade é o que faz com que qualquer deslize ou qualquer atitude, seja ela qual for, seja por sua vez interpretada sob o critério da preguiça, né, do sujeito que é folgado e por aí vai. E nesse nível de abstração um pouco maior, quando se percebe que o critério de avaliação de si que fazem sobre você sempre é atravessado por uma noção de preguiça, de folgado, de alguma coisa negativa, qual é a probabilidade de se de fato conseguir ser alguém no mundo? Você deixa de ser alguém e se transforma justamente no signo linguístico utilizado para te descrever, na palavra. E aqui não é literal, né? Não é literalmente na palavra preguiçoso, mas na palavra do outro. Porque a autonomia de gerar as próprias palavras sobre si acaba sendo minada num contexto em que você não é imprevisível, mas é, pelo contrário, delimitado e colocado num espaço de previsibilidade. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Byung-Chul Han tende a dizer que no nosso tempo, as formas de dor, de tristeza, de sofrimento são reduzidas ao seu aspecto da saúde e deixam de ter um significado, um simbolismo maior. E como elas são limitadas a aspectos da saúde física, orgânica, a tendência é que se crie mecanismos para eliminar a dor, o sofrimento.
Porque o mais importante é não sentir dor, já que essa dor só é física, ela não tem nenhum sentido para além. Então, você foi rejeitado, sentiu dor, toma um remedinho que você vai ficar bem. E um dos elementos que faz com que esse tipo de discurso seja reproduzido são os coaches motivacionais, são aqueles coaches que falam como que sua mente funciona, que metem um papo de que você precisa encontrar individualmente a sua felicidade através de coisas do cotidiano. Sendo que muitas vezes os problemas que fazem com que a gente sinta dor ou tenha situações péssimas na vida são estruturais e não exatamente pertencem meramente ao nosso cotidiano. O processo de individualização, portanto, do bem-estar faz parte de um processo de retirada do sentido do sofrimento e, portanto, também da saúde. E essas duas palavras, o sofrimento e a saúde, estar sadio, o bem-estar, né? Ter um bem-estar e estar em sofrimento, são relegadas somente ao campo da saúde e ao do sofrimento físico ou do bem-estar físico, que se resume aos exames que estão ali corretos e tudo mais. Nesse contexto existe a morte do problema social. As questões que são propriamente sociais morrem em prol de uma interpretação ultra-individualista. E no fim do dia tá lá você muito mal, porque provavelmente frequenta espaços em que você é muito maltratado, a todo momento olhando ali pro espelho e pensando como é que eu faço para aumentar minha autoestima, eu preciso pensar em coisa positiva, eu preciso pensar bem sobre mim. Quando o mundo tá a todo instante, a todo momento dizendo justamente o contrário do que você mesmo diz para você. E o mundo é a realidade, o que você diz para você é só você falando sozinho. Tem uma outra questão aqui que é a dificuldade de quebrar laços, que é muito próprio da nossa cultura. A gente tem muita dificuldade de quebrar laços, de se afastar, de quebrar relações, de romper. Existem inclusive subterfúgios para que isso nunca aconteça, né? Certas maneiras de criar compromisso entre pessoas ou de estigmatizar quem rompe o laço social. É o desumilde, é a pessoa que é metida, é a pessoa que não quer se misturar e por aí vai. Se transforma no vilão de uma história particular, que é, por sua vez, também um prato cheio para que você acabe se mantendo num espaço social que muitas vezes lhe é violento, agressivo e por aí vai. Ou para que se force uma significação positiva de algo que claramente é negativo. Tipo achar que amor é violência, tipo achar que respeito é intromissão, tipo achar que ter um espaço para você significa necessariamente entregar esse espaço para os outros. É a abdicação da individualidade pelo individualismo, né? Se vira para resolver seus problemas, mas ao mesmo tempo não exatamente você pode ter uma individualidade. Não exatamente você pode ser no mundo. Ser um indivíduo, uma pessoa, um sujeito, alguém com alguma autonomia. Tudo bem?